Estranhos fenômenos nas nuvens, cada vez mais registros e explicações. O registro de estranhos fenômenos nas nuvens vem sendo frequente de uns anos para cá, e deixando muita gente intrigada e impressionada com essas aparições. Muito se fala que essas nuvens incomuns são isso ou aquilo, como por exemplo, que seriam os sinais da volta de Jesus à Terra, como descrito na Bíblia, que poderiam ser portais dimensionais, UFOs camuflados ou simplesmente meros fenômenos naturais. Então vamos organizadamente abordar cada um desses assuntos que envolvem esses fenômenos. Sinais da vinda de Jesus. Você já deve ter visto muitas pessoas na internet se referirem a esses fenômenos como sinais da volta de Jesus, como descrito na Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 11, que afirma que nos finais dos tempos haveria grandes terremotos, fomes, pestilências, coisas espantosas e grandes sinais nos céus. E pensando nessa questão, e independente dos questionamentos da veracidade das imagens, vamos ver um impressionante fenômeno que ocorreu em Jerusalém no dia 1º de outubro de 2016, um dia antes do feriado judaico do Rosh Hashanah, que aconteceu no dia 2 de outubro. Um perfeito círculo de nuvens aparece nos céus de Jerusalém, acompanhado por sons metálicos, aqueles mesmos sons que apareciam pelo mundo com grande frequência entre os anos de 2011 e 2012 e eram registrados na internet. Esse mesmo estranho som, que lembra os sons de trombetas, ecoa pelos céus com as mesmas características sonoras daqueles sons. Vejam as imagens. Vai fazer Miguel? سلام يا ماما. Revisa o telefone. Uau! Uau, nossa! Agora vejam a imagem dessa mesma nuvem em um outro ângulo. Portais dimensionais. Determinados fenômenos nas nuvens são denominados como portais dimensionais, que se abrem na nossa dimensão, com alguma finalidade específica, artificialmente provocada por indivíduos interdimensionais, ou então acabam aparecendo por acaso devido a algum tipo de fenômeno desconhecido, como muitos acreditam. Vamos ver uma imagem da aparição de uma estranha nuvem em Moscou, na Rússia, no ano de 2009, que chamou a atenção de muitas pessoas e foi bastante divulgada na internet, que é descrito como um UFO camuflado ou um portal aberto. Vejamos também um suposto portal espiral de nuvens registrado em dezembro de 2012 em Ankara, na Turquia, apesar de não haver certeza que esse espiral seja de nuvens. E um objeto esférico sai desse portal. Vakıfbank 7 yıl kredisiyle bu yılda dilekleriniz gerçek olsun. 0.98'den başlayan faiz oranı ve 60'a varan vadeler. Halinizden anlayan 7 yıl kredisi Vakıfbank'ta. Yıla nasıl başlarsam öyle gider tüm yıl Allah.
Yeni yılın ilk sabahında Nutella olsun sofranda. Gülümse, gülümse tüm yıl boyunca. Mutlu bir yıl için mutlu bir başlangıca ne dersin? Nutella. Zeynep Hanım şu anda çorba yapıyor. Artık As nuvens com furo circular também são chamadas de portais dimensionais. Vejam essa imagem filmada em 2010 no México. UFOs camuflados. Acredita-se que muitos UFOs podem se camuflar nas nuvens, se passando por nuvens, como uma forma de navegarem pela atmosfera da Terra sem que alguém os perceba. Essas nuvens possuem uma forma semelhante a naves discoide, como essa que apareceu na Colômbia em 30 de junho de 2016. Entra al mar y explota. Ajá, eso es lo que estoy viendo. Como con fichita, tiran unas pantallas. Uy, shit. Se ve bonito, ¿verdad? Vejam essa que apareceu no México em 2008. Essa apareceu na Costa Rica em 2015, ficando conhecida como Nuvem no Fim do Mundo. E o que dizer dessa que apareceu na Indonésia em 2010, semelhante à anterior da Costa Rica? A única diferença é que a da Costa Rica é multicolorida e essa da Indonésia apresenta uma cor escura misturada com a cor alaranjada, como se estivesse queimando em brasas. Böyle bir partimeli ya. Fenômenos naturais.
Agora vamos explorar o lado científico desses fenômenos, atribuídos como fenômenos comuns por alguns especialistas no assunto. Vamos ver a definição de cada uma dessas estranhas nuvens. Nuvem iridescente. Nuvens iridescentes são nuvens multicoloridas, também conhecidas como nuvem arco-íris. Quase não se vê esse tipo de fenômeno, que é mais comum em nuvens altocúmulos, cirrocúmulos, lenticulares e cirros. Entende-se como nuvem iridescente um fenômeno de difração causado por pequenas gotas de água ou pequenos cristais de gelo. Já os cristais de gelo maiores produzem os halos, que são aqueles círculos que se formam em volta do Sol. A causa dessa formação de nuvens iridescentes são as mesmas refrações de grandes gotas de chuvas que formam o arco-íris. Nuvens lenticulares. Nuvens lenticulares são nuvens cujos seus formatos são comparados a lentes e fogo, que se formam em altitudes elevadas, que normalmente ficam alinhadas perpendicularmente em direção do vento. Essas nuvens também são conhecidas como estacionárias, por se manterem sempre no mesmo lugar. O que ocasiona a formação dessas nuvens é quando o ar úmido e estável flui sobre uma montanha ou várias montanhas ao mesmo tempo, e uma série de ondas estacionárias podem se formar conforme a densidade dos ventos. E a nuvem lenticular vai se formar quando a temperatura da parte mais baixa do ar descer para baixo do ponto onde se encontram as gotículas de água. Nuvem Morning Glory, ou nuvens rolo. Nuvens Morning Glory, que em inglês significa glória da manhã, também conhecidas como nuvem rolo, é um raro fenômeno que ocasionalmente ocorre em diferentes locais ao redor do mundo. São nuvens em forma de rolo, que podem chegar a 1000 km de extensão e ter entre 1 a 2 km de largura, geralmente a 100 a 200 metros acima do solo, podendo se movimentar a uma velocidade de 60 km por hora. Às vezes pode aparecer somente uma ou até 8 nuvens consecutivas com esse formato. O resultado desse fenômeno seria o resultado de choques de ventos que correm em direção contrária em determinadas altitudes, umidade e temperaturas que sopram de forma contínua, podendo durar por várias horas até se desfazer com a elevação da temperatura à medida que os raios do Sol comecem a ficar mais densos. Muitas pessoas dizem que esse fenômeno não é natural, que seria provocado pelo próprio homem através da tecnologia HAARP devido à perfeição de seu formato. Nuvem cumulonimbus. Nuvem cumulonimbus é um tipo de nuvem massiva amplamente densa na vertical, que se forma com a junção de nuvens cúmulos, com a ação dos ventos atingindo mais de 15 km de altura. O topo dessas nuvens geralmente são enormes, com um formato retangular com suas pontas curvadas na direita e na esquerda, que se formam com a ação dos ventos da alta troposfera. Essas nuvens produzem chuvas bastante volumosas nos períodos mais quentes do ano, muitas vezes acompanhada por raios, trovões e quedas de granizo. Ela também pode provocar a formação de tornados se atingir o extremo do seu desenvolvimento, que costuma ser chamada de supercélula. Nuvem Pileus, ou nuvem boné, ou cachecol. Nuvens Pileus, também conhecida como nuvens boné ou nuvens cachecol, é uma pequena nuvem autostratos e horizontal, que pode aparecer por cima de uma nuvem cúmulos ou cumulonimbus, como se fosse um chapéu. Elas são formadas por fortes correntes ascendentes agindo sobre o ar úmido em altitudes mais baixas, fazendo que seu ar esfrie no seu ponto onde se concentra as gotículas de água. Essas nuvens costumam indicar tempos severos, porque quando uma nuvem Pileus se mantém no topo de uma nuvem cúmulos, ela poderá causar a transformação para uma nuvem cumulonimbus, uma vez que indica uma forte corrente ascendente por dentro da nuvem. Nuvens estratosféricas polares, ou nacaradas. Nuvens estratosféricas polares, também conhecidas como nuvens nacaradas, são nuvens que se formam na estratosfera polar de inverno, em altitude de 15.000 e 25.000 metros. Elas se formam em regiões polares e são uma das causadoras da formação do buraco na camada de ozônio. Isso porque essas nuvens são formadas por ácido nítrico misturados aos vapores d'água. Nuvem actiniforme. Nuvens actiniforme
É um conjunto de nuvens finas de baixa densidade que se forma em regiões marítimas. Elas se espalham em 300 km de forma transversal, fazendo que elas não sejam vistas a olho nu. São desconhecidas as razões que fazem essa nuvem possuir tal aparência e como ela é formada. Nuvens janelas de onda. Nuvens janelas de onda são formadas por ondas de ar atmosférico e quando houver bastante umidade na atmosfera. Essas nuvens de onda não se movem para baixo, como as nuvens geralmente fazem, mas permanecem fixas na posição relativa à obstrução que formam essas nuvens. Nuvem pirocumulus. Nuvem pirocumulus, também conhecida como nuvem de fogo, é uma densa nuvem cumuliforme que é associada com fogo e erupções vulcânicas, que podem ocorrer com a união de ambos ou sem um ou outro, podendo criar relâmpagos sem chuva. Essa nuvem se forma pelo intenso aquecimento do ar que vem da superfície. O calor intenso induz a convecção que faz com que a massa de ar aumente para um ponto de estabilidade, geralmente com a presença de umidade. As erupções vulcânicas, incêndios florestais e as atividades industriais podem ocasionar a formação dessas nuvens. Nuvens de prateleira. Nuvens de prateleira é uma nuvem de arco de baixo horizontal. Ela fica anexada a uma outra enorme nuvem, que pode gerar uma tempestade. O crescente movimento dessa nuvem pode ser visto na maioria das vezes em sua parte externa, enquanto a parte inferior aparece frequentemente turbulenta e rasgada pelo vento. O ar fresco se afunda em uma vertical de nuvens de tempestade, que acaba se espalhando através da superfície da Terra com uma frente de rajada densa. Esse fluxo de saída corta o ar quente, que é aspirado para a corrente ascendente da tempestade. À medida que o ar mais baixo provoca o esfriamento do ar quente e úmido, a água se condensa e cria uma nuvem que se movimenta com os diferentes ventos da parte de cima e de baixo. Nuvens de onda. Nuvens de onda são criadas por ondas atmosféricas internas. As ondas atmosféricas internas que formam as nuvens de onda são criadas quando o ar flui sobre uma cadeia de montanhas, por cima ou pelo lado dela. À medida que o ar percorre a onda, ela sofre várias repulsões. Se houver umidade suficiente na atmosfera, vai formar as nuvens. Nuvens mamatus. Nuvens mamatus se caracteriza por ter uma formação de elevações arredondadas que se assemelha com as demais, que também são chamadas de bolsa de nuvens, que ficam penduradas na base de uma outra nuvem. Ao contrário de outras nuvens que se formam através do ar ascendente, a mamatus se forma em ar descendente, e sua formação está associada à formação de nuvens cumulonimbus. Pode ocorrer na atmosfera alta, média e baixa. It's like something you'd see in a video game. On Mario. Nuvem furada. A nuvem furada é um fenômeno que ocorre quando um grande vácuo circular aparece em nuvens da categoria altocúmulos e cirrocúmulos, e a causa desse fenômeno é a diminuição da temperatura da água nas nuvens, chegando a ser menor que a temperatura zero, no momento quando o gelo se forma e as gotas ao redor se evaporam, dando forma a um enorme buraco na nuvem. Nuvens noturnas. Nuvens noturnas são nuvens de pouca espessura que brilham durante a noite e que costumam se formar em regiões polares. Elas aparecem nas camadas superiores da atmosfera, sendo visíveis ao nascer e pôr do sol. São compostas por cristais de gelo, sendo consideradas as nuvens mais altas da Terra, localizadas na mesosfera em uma altitude de 75 e 85 km. Nuvens undulatus asperatus. Nuvens undulatus asperatus é um novo fenômeno de formação de nuvens reconhecido no ano de 2009. É a primeira formação de nuvens reconhecida desde o reconhecimento das nuvens da categoria Cirrus em 1951. O significado de seu nome é equivalente a ondas de nuvens rugosas.
escuras com características de nuvem e tempestades. Ainda não elaboraram as causas de formação dessa nuvem. Essas foram as várias explicações das causas dos estranhos e alguns raros fenômenos nas nuvens.